Nós voltamos aos estudos no Evangelho de João. Na semana passada nós tratamos de um tema específico. E eu estava conversando com uma irmã logo após a exposição da palavra, e ela disse que preferia mais aquele modelo, um estudo top. Não há nada de errado, não há nenhum modelo de estudar ou de apresentar a palavra, desde que seja coerente e dentro do seu contexto. Não existe um modelo mais sacro do que outro. Mas nós temos procurado, e tanto que nós temos trazido, intercalado às vezes, como nós procuramos apresentar e estudar a Escritura. Mas nós entendemos que o estudo expositivo, de estudarmos uma carta ou um livro da Escritura, ele é melhor e nos ajuda, porque nós temos ali todo um contexto, uma sequência que nos ajuda a ver de maneira mais ampla. Um estudo de exposição da Escritura, versículo a versículo, nos ajuda a compreender o contexto. Ele evita que o pregador, e você pode saber disso, todos nós temos uma tendência de tratar assuntos que nós gostamos mais. Há situações que mesmo o pregador da palavra ele não gosta de tratar. E num estudo expositivo, a hora que chegar naquele assunto que você não gostaria, você vai ter que passar e vai ter que tratar. Então essa é uma das vantagens. Temas difíceis, e que também nós podemos ver que aborda vários assuntos da vida cristã. Então por isso nós temos procurado enfatizar essa proposta. E outra coisa, evita também aquelas ideias dos recados de púlpito. Às vezes a gente fica tentado a querer pregar individualmente a partir do púlpito, e isso é um erro. Então no estudo expositivo, às vezes nós vamos tratar de um assunto, como nós estamos na sequência, e talvez confronte você, mas como você e eu devemos entender que como nós estamos numa sequência, aquele momento que nós abrimos a palavra, se confrontou a você ou a mim, nós devemos entender que Deus está falando conosco. Além disso, nunca é demais nós lembrarmos 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 a 17. Eu vou estar projetando os textos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Um texto fundamental para nós, que dá toda a base de ensino genuinamente cristão, e que diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Só a Escritura é a nossa única regra de fé, daquilo que nós cremos, e de prática, como nós devemos viver. E é toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura, e no nosso caso, todo o Evangelho de João. Tudo o que João fala é parte do toda a Escritura e serve para nós. Nós cremos que a Escritura, a Bíblia, conquanto tenha sido escrita por homens, foram homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Deus os dirigiu sobrenaturalmente para escrever o que eles escreveram. Por isso ela é a palavra de Deus. Os homens que escreveram eram como nós, pecadores, falhos, limitados. Mas o que eles escreveram na Escritura é palavra de Deus sem erro. Ela tem o propósito de nos ensinar. Ela serve para o ensino. E qual que é o propósito do ensino? Nos mostrar. É este o caminho. Ela, quando nos mostra o caminho, ela serve para o quê? Para nos repreender. Olha, Marco, você está indo por esse caminho, entendendo que é o caminho de Deus, mas o meu caminho, Marco, está aqui. Então ele repreende, e Deus faz
muito isso conosco, porque Ele nos ama. E nós precisamos ser constantemente repreendidos. E também, não somente repreensão, mas correção. Agora eu vou te capacitar, eu mostrei o caminho, mostrei que você estava errado, e agora eu vou te capacitar a andar em justiça, a andar na justiça. O que é? Instrução na justiça é andar na verdade. E isso se aplica para quem? Para o homem de Deus, o homem e mulher de Deus, aqueles que creram em Cristo. No último estudo nós vimos Jesus chamar os seus primeiros 5 discípulos. E vimos ali algumas características dos discípulos de Cristo que se aplicam a nós, também a todo discípulo. Ele chamou João, Filipe, André, Pedro e Natanael. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, dos versículos 1 a 12, onde nós vemos então o primeiro milagre do Senhor Jesus. Nós vamos ler o texto e depois vamos passar verso a verso, tentando compreender na direção da palavra e do Espírito o que ele tem para nós aqui. João capítulo 2, os versículos de 1 a 12, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Os serviçais estavam servindo a festa. Ali perto havia 7 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, o primeiro milagre. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. O que nós vemos aqui? Primeiro que é um relato, ele é um relato histórico, é um relato muito breve que só se encontra aqui em João. É importante entendermos isso como história, não como metáfora. Conquanto se nós possamos usar a analogia da água para o vinho, uma transformação, mas ali aconteceu literalmente água sendo transformada de maneira inexplicável do ponto de vista humano. A água foi transformada literalmente em vinho, e talvez o melhor vinho que já surgiu ou foi bebido sobre a face da terra, porque foi feito pelo próprio Deus. É um relato histórico e ele nos oferece ensino, ele nos confronta e ele nos instrui no caminho. E a gente vai ver isso. Nos versículos 1 e 2 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. No terceiro dia, se nós voltássemos um pouco, nós vamos ver que esse terceiro dia foi contado a partir do momento que Jesus chamou Filipe, um dos seus discípulos, lá em João 1,13.
E ali então, a palavra diz que eles saem de um dos lados do Jordão, do Rio Jordão, e vão até esta cidade. Aqui tem um mapinha só para a gente se localizar. Eles estavam neste ponto, do outro lado do Jordão, se você for ver o relato, e eles vão então até Caná e andam mais ou menos 50 quilômetros. Por isso que diz no terceiro dia, foi uma caminhada até eles chegarem lá. As festas de casamento, eu estava ouvindo o irmão Nicodemos tratar sobre isso, ele está estudando João na igreja onde ele pastoreia, e ele falou, às vezes os pais reclamam das festas dos filhos, que às vezes expulsam, mas as festas judaicas duravam de casamento 7 dias. Então é bastante festa, o povo gostava de festa. Então, para quem de repente está pensando em casar o filho ou a filha, dê graças a Deus por não ser judeu nessa hora, né? Maria estava na festa. José não é mencionado. Nós não sabemos, a palavra não diz o que aconteceu. Muito provavelmente, Jesus já está com 30 anos e muito provavelmente José já havia morrido. E Jesus foi para a festa. Jesus foi para a festa ele foi. E é importante, às vezes, alguns, é claro que depende da festa, mas não é pecado participar de uma festa, porque em alguns círculos é pecado. Nós não cremos nisso. É claro que, às vezes, onde você está, algumas práticas ali desenvolvidas são sim pecado, mas você não precisa participar delas. Então Jesus foi para a festa de casamento. E eu ouvi uma vez de um pastor conhecido, muito popular hoje em dia, ele disse que ele chegou numa festa e lá tinha muita bebida, vamos embora! E pegou os filhos na festa de casamento e foi embora, porque aquele ambiente era um ambiente pecaminoso. Mas nós vemos Jesus sentando com pecadores para falar do seu amor, da sua graça. Então, às vezes nós devemos tomar cuidado com algumas dessas práticas que nós entendemos serem legalistas. Os versículos 3 a 5 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Jesus está em uma festa e que tem vinho. Existe uma tentativa, na minha compreensão, de alguns irmãos, muito infeliz, de dizer que o vinho daquela época não era fermentado ou tinha efeito alcoólico. Era suco de uva. O que é difícil, eu vendo um outro irmão, é como é que alguém ficava embriagado com suco de uva. Mas não vos embriagueis com vinho, que a palavra diz, mostra que então que o vinho não era só suco de uva. Essa é mais uma tentativa de proibir algo que a palavra de Deus não proíbe. A palavra de Deus não proíbe bebida ou vinho ou bebida alcoólica. Não há proibição na Escritura. Agora, dito isso, muito cuidado, se embriagar é pecado. É claramente descrito na Escritura como pecado. Nós temos alguns textos, eu queria ver 2 apenas. Provérbios capítulo 20, versículo 1, que diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte ela é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O que é o errar na bebida? É tomar além da medida. E aí o texto mais claro ainda, Efésios no capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Algumas versões dizem a dissolução.
mas deixem-se encher pelo Espírito. É claro que o contexto é para que nós andemos e estejamos cheios do Espírito Santo, mas Paulo está ali dizendo: não se deixe levar pela bebida, não se embriague, não use da graça para fazer o que a carne quer. Então é absolutamente claro, quando a palavra diz algo que nós não devemos fazer, de maneira clara, se nós fizermos, nós estamos cometendo pecado. John MacArthur nos ajuda diante dessa compreensão. Será que diante da bebida, e às vezes você vai estar numa festa, que pode acontecer, será que é necessário? Ele traz algumas perguntas para nós refletirmos, e eu entendi como sábias essas perguntas. É necessário? É a melhor opção naquele contexto? Será que não corre um risco de criar um hábito? E alguns de nós, eu com muita tristeza já me embriaguei muitas vezes antes de crer no Evangelho. Será que isso não é arriscado para aqueles que já passaram por isso? É prudente não mais tocar nisso. É perigoso. E é um ponto importante, é ofensivo a outros cristãos? Paulo fala disso sobre comida e bebida em Romanos. Se você sabe que o irmão acha que você não deve fazer, se você é livre realmente em Cristo, você não deve fazer. Como é que eu prejudico o seu testemunho perante os outros? Se você sabe disso, você não deve fazer. Não é uma questão simples. Por um lado, você pega legalistas proibindo, e por outro lado, você pega libertinos usando da graça para se esbaldar naquilo que eles querem fazer nesse pecado. Nós precisamos da direção do Espírito de Deus neste ponto. Mas voltamos ao texto. Jesus, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Por que Maria está dizendo isso? Porque ela sabe quem é o filho dela. Ela sabe o que ele pode fazer. Ela sabe quem ele é. Conquanto não tivesse uma compreensão plena do filho dela, assim como os discípulos foram compreendendo nesses 3 anos, cada dia passando e compreendendo um pouco mais de quem era o Messias e o Cristo que eles criam, Maria também não, mas ela sabia quem ele era, porque ela o recebeu, ela creu na palavra de Deus, e ela sabe que o nascimento dele foi sobrenatural, que ele é o Filho de Deus. Então ela chega, e talvez, provavelmente, alguns irmãos trabalham isso, provavelmente a festa era de parentes, e que ela então tinha essa autonomia de poder ajudar na organização. Então ela chama Jesus, que chegou depois, como nós vimos na festa. E a resposta de Jesus é que, às vezes, ela parece ser rude. Ele disse: que temos nós em comum, mulher? Ele está falando para Maria, mãe dele. Por que esse texto está aí? Porque parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Em algumas versões diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Por que esse texto está aí? O que é importante sobre Maria? Com essa resposta, Jesus está deixando claro para ela, para aquela mulher, mãe do homem Jesus, não do Deus Jesus, que ele não está submisso a ninguém além do Pai. Não é você nem ninguém que vai dizer o que eu faço, ou o que eu tenho que fazer. Agora, por que Maria? Se nós formos ver, Jesus vai agir isso assim com os outros discípulos, que às vezes querem coisas e querem falar como ele tem que fazer, e ele diz não. Eu creio que esse texto, eu sempre entendi esse texto como algo que
na sua soberania, Deus já estava sabendo o que ia acontecer, por assim dizer, com o que foi feito em relação à mãe de Jesus. E eu estava pesquisando alguns irmãos e encontrei um irmão, ele corrobora dessa ideia, João Calvino, que diz assim: essa é uma mensagem notável que Jesus disse para Maria. Ora, por que ele, Jesus, absolutamente recusa a sua mãe? Além disso, por que ele não se satisfaz com a mera recusa, mas ainda a coloca na categoria comum de mulher, nem mesmo honrando-a com o título de mãe? Ele não chama de mãe, chama de mulher. É indubitável que esse dito de Cristo adverte pública e francamente aos homens a terem o cuidado de não transferir a Maria o que pertence a Deus. E quando Calvino está vivendo isso, ele está vivendo no auge disso. Ele está ali, a igreja estava impregnada de práticas pagãs, e a adoração a Maria, com seus vários nomes, advinha do paganismo de séculos antes. Calvino está vivendo nessa realidade, e por isso ele traz essa compreensão, e eu creio que é pertinente para os nossos dias ainda. Nem Maria, nem ninguém, nem São Paulo, nem São Pedro, nem São João, nem qualquer outro, tem qualquer papel no nosso relacionamento com Deus a parte de Cristo. E nós vemos em outras passagens falando sobre isso, em Lucas, no capítulo 11, versículos 27 a 28, uma mulher quer exaltar Maria. Ele quer exaltar a figura dela ter gerado Jesus. Lucas capítulo 11, versículos 27 a 28, diz assim: quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Em Mateus, alguém simplesmente lembra da família terrena de Jesus para ele. Qual a sua resposta? Mateus 12, versículos 47 a 50. Alguém lhe disse a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Obviamente, esse texto não é o nosso propósito, mas é claro que Jesus aqui, os irmãos de Jesus, foram filhos de José e de Maria. Dentre eles, Tiago e Judas, que escreveram cartas do Novo Testamento. José e Maria tiveram filhos, e não há absolutamente nada de errado, eles foram abençoados para isso. Mas o que nós vemos é que Jesus não aceita a interferência de ninguém, e nós não devemos venerar ninguém. Maria é claro que ela foi uma mulher de Deus, e ela provou isso obedecendo ao Senhor. Se nós pensarmos no contexto, irmãos, na realidade onde Maria estava grávida, e todo mundo sabia que não era de José, naquele contexto era digno de pecado aquilo, mas ela obedeceu ao Senhor quando o chamou, e faça-se de mim a sua vontade. Ela foi uma mulher de Deus, sem dúvida, assim como João, que escreve essa carta, também foi. Mas tristemente, séculos depois, por causa do paganismo, o que é o paganismo? São práticas de outras religiões que vieram para o cristianismo e começaram a pegar a figura de Maria e misturar com religiões pagãs. E por isso então, durante séculos, e até hoje infelizmente, é feita uma veneração à mulher, a Maria. Nós não menosprezamos Maria, ela foi escolhida por Deus, como ela é chamada de bem-aventurada por Deus, como o João, que foi escolhido para escrever o Evangelho, para pregar a palavra, como Pedro, como Paulo, e como os outros irmãos que foram usados, nós temos o relato na Escritura.
Mas assim como Pedro, Paulo, João, Maria nasceu em pecado. Maria cometeu pecados. Maria precisava de um Salvador. Maria não pode mediar as orações de ninguém. Maria não pode fazer nada por ninguém. Ela morreu e espera a ressurreição, assim como Pedro, como Paulo, como João e como todos os irmãos que morreram crendo em Cristo. Homens e mulheres de Deus. Ela não é corredentora, ela não é medianeira. Nós não pedimos a ela para que o Filho responda. Não há base na palavra para esse ensino. Claramente ela não é mãe de Deus. E qualquer forma de exaltação a ela ou a qualquer outro homem ou mulher de Deus é errado à luz da Escritura. Eu creio que se Maria estivesse no nosso meio, ela choraria, ela lamentaria o que é feito. Os apóstolos nunca aceitaram qualquer tipo de exaltação. Quando Deus usava suas vidas para fazer milagres e as pessoas queriam adorá-los, eles rejeitavam aquilo. Maria também rejeitaria aquilo. Por que isso, irmãos? Porque isso faz parte do ensino da palavra que serve para tratar conosco. Por quê? Por amor, para nos corrigir. A palavra de Deus tem esse papel de nos corrigir em amor, em graça e misericórdia. Por que não há ninguém além de Cristo? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não há nenhum mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo, o homem. Paulo não pode nos ouvir, João não pode nos ouvir, não pode responder as nossas orações, nem os santos podem. E se eles são santos ou foram santos pelos méritos de Cristo. Eu creio que Jesus, na resposta para Maria, ele quis dizer que nós só devemos adoração a Ele, a Deus Pai, Filho e Espírito. E nós temos que tomar cuidado, porque o engano, ele sempre vem misturado. É sutil. E nós precisamos tomar todo cuidado. Nós falamos de vários enganos que às vezes surgem misturados com o Evangelho, e nós precisamos ter cuidado em relação a isso. De volta para o texto, outro que Jesus, ponto importante que Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. Mulher, a minha hora ainda não chegou, você não sabe ainda. E nós vamos ver que esse é o ponto mais importante, eu creio, desse texto. Os versículos 6 a 10 continua. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eu fico pensando na mente dos serviçais: mas peraí, a gente acabou de encher de água, eu vou levar vinho? Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada literalmente em vinho, sem saber de onde este viera. Aquele homem o que coordenava a festa, estava tomando o vinho sem saber, mas aqueles homens sabiam o que tinha acontecido. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo, o coordenador da festa, o encarregado, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. Dá uma boa pergunta isso, por quê, Depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Jesus transformou água em vinho. O que nós aprendemos?
Esses potes, ou algumas versões dizem talhas, indicavam que aquela casa, aquela família era de judeus, que faziam as cerimônias e usavam aqueles vasos grandes. E outro ponto que é importante, o que Jesus faz aqui? Ele transforma água em vinho. Isso é milagre. Isso é milagre. Fazer cego ver, isso é milagre. Paralítico andar, isso é milagre. Mortos ressuscitarem, esses são milagres. Por que isso? Às vezes nós ouvimos, por sermos radicais na defesa da palavra, e eu tenho parentes que sempre questionam isso, que nós somos os da letra, que nós somos frios, que nós não cremos na ação nem no poder do Espírito Santo, mas isso não é verdade. Nós cremos que Deus pode fazer paralíticos andar, cremos que Deus pode fazer cegos verem, mortos ressuscitarem. Mas eu particularmente nunca vi. Eu nunca vi. Volta e meia a gente ouve de um novo profeta que surge, daí eu vou verificar. E que eu vejo não são os milagres que Jesus e que os apóstolos fizeram. Instantaneamente e inexplicável do ponto de vista humano. Eu já vi gente que estava com dor de cabeça, dor nas pernas, nas costas, mas eu não vi deficientes físicos, paralíticos andarem. Eu já vi deficientes físicos, com pastores que dizem que tem o dom de cura, fazer um deficiente físico numa cadeira de rodas, tentar andar na força da vontade dele, e ele sair cambaleando, e o pastor dizer, glória a Deus, aleluia, sendo que não houve nada, ele simplesmente continuou daquele jeito. Eu já vi muita falta de conhecimento, tristemente, muitos por não conhecerem a Escritura acabam sendo engodados nesses erros, e eu já vi também muito charlatanismo. Mas o ponto fundamental desses profetas modernos, e que isso basta para nós, deveria bastar, é que eles não pregam o Evangelho. Não é questão de fazer ou não fazer, a questão é assim, o que eles estão pregando? Uma vez eu ouvi um irmão falando de uma falsa profetisa na cidade, em Chicago, e ele disse, estão dizendo aí que vão ressuscitar mortos. E ele conhecia a realidade daquela profetisa e disse assim, mas ainda que mortos sejam ressuscitados, se Cristo crucificado não for pregado, nós não vamos dar ouvido. Ainda que paralíticos andassem, cegos vissem, mortos ressuscitassem, se o Evangelho não for pregado, nós não cremos. Mas por que muitos têm dado ouvidos a esses? Paulo, dirigido pelo Espírito, vai responder em Gálatas, no capítulo 1, os versículos 6 a 9. O contexto ali é de um outro engano, mas o princípio serve para nós compreendermos. Paulo diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que estava acontecendo na Galácia? Com os irmãos gálatas, estavam sendo enganados. Por quê? Os falsos chegavam e falavam contra Jesus? Não, eles citavam o nome de Jesus, eles citavam o Evangelho, mas era outro Evangelho. No contexto era o Evangelho, entre aspas, do Jesus mais circuncisão, o Evangelho legalista. Mas sempre houve outros evangelhos surgindo. Evangelhos misturados com a idolatria. Evangelhos misturados com
prosperidade, com confissão positiva. Mas Paulo disse, ainda que nós ou um anjo do céu, ou seja, ainda que algo sobrenatural aconteça, se o evangelho autêntico não for pregado, nós devemos rejeitar. Se Cristo crucificado não for anunciado, Paulo está dizendo, não receba. E ele está sendo duro, ele disse, amaldiçoe. Voltando para o texto, João 2, versículos 11 a 12, para nós terminarmos. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. João está descrevendo que esse foi o primeiro milagre de Cristo. Dos muitos que ele fez e que muitos não estão relatados nas Escrituras. E ele diz assim, Jesus revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Mas espera aí, nós já vimos que aqueles discípulos, 5 chamados, creram nele. Quando Jesus os chama, eles creram. Mas esse crer é uma revelação progressiva de quanto mais, quando nós nascemos de novo, nós cremos mais, crescemos na graça e no conhecimento. O primeiro milagre de Jesus e todos os demais tinham um objetivo: revelar quem ele era. Jesus fez aquele milagre, transformou literalmente água em vinho. Jesus literalmente fez mortos ressuscitarem, cegos verem, paralíticos andarem. Ele expulsou demônios. Mas foi para isso que Jesus veio. Foi essa a razão de Jesus ter vindo. Pense comigo. E se Jesus tivesse vindo, ficado sobre a terra, feito os milagres que ele realmente fez, e depois voltasse ao céu sem a sua morte na cruz, o que seria de nós? Se Jesus tivesse curado todos, ele vem, cura, faz milagres e voltasse para o céu sem passar pela cruz, o que aconteceria com aqueles que tiveram os milagres e conosco? Jesus veio para fazer milagres? Irmãos, essa é uma pergunta. Jesus veio para fazer milagres? Essa foi a razão de Jesus ter vindo? Foi Jesus dizer assim, mulher, não chegou a minha hora ainda. Jesus veio para fazer milagres. Ele faz milagres? É claro que faz. Ele pode fazer? Pode. Mas foi essa a razão de ele ter vindo? Não foi para isso que ele veio. Os verdadeiros sinais que ele fez foram realizados para mostrar quem ele é. E o que ele veio fazer. Lembra do que ele disse para Maria? Mulher, não chegou a minha hora ainda. Que hora é essa, Senhor? Que hora é essa, Senhor, que o Senhor está dizendo que não chegou ainda? Porque não é interessante? Maria pede um milagre para Jesus. Ele fala, não chegou a minha hora ainda. E ele faz o milagre, mas o milagre não é aquela hora ainda. Que hora é essa? E Jesus vai responder. Um pouco à frente, em João, no capítulo 12, nós vamos passar daqui a um tempo, se o Senhor permitir, por ele. Ali faltavam alguns dias para a Páscoa. 6 dias para a Páscoa. Jesus está com os seus discípulos. Ele está para ir para a cruz, que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. E então Jesus diz, João 12, 27, diz assim, agora minha alma está perturbada, porque ele está para ir para a cruz. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto eu vim a esta hora.
Eu vim para isso. Jesus estava aflito porque ele na cruz levaria os pecados de muitos pecadores. Ele sem pecado. Ele veio para aquela hora. É essa hora que ele está falando para Maria. É essa hora. Os milagres só mostram quem eu sou. Mas milagres não transformam a vida de ninguém. Tanto que se transformasse, porque a maioria dos judeus que viram os sinais que ele fez, não creram. Os milagres revelam quem Jesus é, o Cristo, mas não são os milagres a razão da sua vinda. Toda a Escritura, de Gênesis até Malaquias, mostra e aponta o que Cristo viria fazer. O que ele veio fazer? Lucas e Paulo resumem, Lucas capítulo 19, versículo 10. E que maravilhoso esse texto, e nós não precisamos do contexto para saber o que está dizendo, ele está claro. Disse Jesus, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. E quem são os perdidos? Toda a humanidade. Eu e vocês, seus discípulos, os fariseus que o rejeitavam, aqueles que o rejeitam, todos nós estamos perdidos. Jesus não veio para fazer milagres com quanto ele faz e nós podemos pedir por eles. Mas mortos que Jesus ressuscitou, morreram de novo. E Paulo, 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para salvar pecadores. Os milagres só apontam quem ele é. E como ele salva pecadores? Você crê? Ou você está dentre aqueles que vem domingo, senta, ouve, vai embora e não aconteceu nada ainda? Houve um momento na sua vida que você creu no Jesus que veio salvar você porque você é um pecador. E como é que esse momento se dá? A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, não podemos mudar, não adianta tentar obedecer mandamentos. Todos nós somos pecadores, estávamos e estamos perdidos. Mas Deus manda o seu Filho Jesus, Deus encarnado, na cruz, morrer por pecadores. Por pecadores. Lá na cruz ele paga pelo nosso pecado, no seu sangue derramado nos purifica de todos os nossos inúmeros pecados nos purifica para sempre, e na sua ressurreição nos dá uma nova vida, novo nascimento, vida nova com esperança, como nós cantamos. Isso é para todos, é para aqueles que creem, é para aqueles que recebem e creem nesse. Eu sei, não, Jesus morreu, até a história mostra, tal, mas isso não tem aplicação para mim. Não, você creu em Cristo. Você recebeu a Cristo na sua vida. Houve um momento que você tem, eu creio no que Cristo fez, Ele é Salvador e Senhor. Foi isso que Ele veio fazer. O que nós podemos aplicar, irmãos, do que nós lemos aqui? Primeiro, é que nós devemos ter cuidado com algumas formas de imposições. Eu gostei muito da frase do irmão Vinícius, que disse que nós às vezes dizemos que é pecado o que a Bíblia não diz que é, e que não é o que ela diz. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Temos que ser prudentes. Às vezes há situações que não convém, mas nós não podemos dizer que isso é pecado ou aquilo, se a palavra de Deus não deixa claramente isso estabelecido. O outro ponto é que nós devemos ter cuidado com a idolatria. E para nós, no contexto diferente, eu fui idólatra como católico, de me ajoelhar diante de imagens. E pela graça, um dia alguém disse a verdade. E pela graça o Espírito revelou. Mas às vezes nós somos tentados a idolatrar algumas pessoas. Alguns líderes
E nós devemos tomar cuidado com isso. Nós estamos sujeitos a errar nisso. O Senhor nos dirige e nos livre disso. Cuidado com os milagres e sinais. Diz que nós precisamos crer naqueles que estão descritos na palavra de Deus. E para examinar se aquele lá é autêntico, nós devemos ouvir o que está sendo pregado. Se o genuíno evangelho está sendo pregado. E o mais importante, foi a hora e a razão de Cristo ter vindo. Você tem certeza. Houve um momento na sua vida que você creu no que Cristo fez. Creu que naquela hora que Ele veio para morrer por você. Se você crê, você faz parte da família dele. É chamado para viver em comunhão com Ele, para a glória dele. Se você não crê, o meu desejo, pelo Espírito Santo, que revele Cristo para você. Não uma religião, nem um conjunto de regras, mas que Ele revele o que Jesus veio fazer. Salvar pecadores como você e como eu. Amém?